Implementação de uma unidade de recebimento de grãos em uma suinicultura. Esse assunto te interessa? Acompanhe conosco até o final do vídeo que iremos abordar cada detalhe dessa obra. Olá pessoal, eu sou o Jober Fernandes, diretor técnico do Grupo Tecvale. Aqui no Tecvale Simplifica, falamos de curiosidades de obras de engenharia. Se esse assunto te interessa, te convido para curtir, se inscrever e ativar a notificação para sempre receber vídeos novos. Aqui temos a demonstração de que é um complexo de uma unidade de recebimento de grãos. Os equipamentos contratados aqui foram da Kepler Weber e esse cliente contratou as empresas do Grupo Tecvale para desenvolver os projetos de engenharia, de estrutura de concreto armado e metálica de todo o complexo para receber esses equipamentos. Então aqui vemos todo o fluxograma de funcionamento de uma unidade de recebimento de grãos de uma suinicultura. Vemos a chegada das carretas com os grãos, sejam soja, sorgo ou milho, a moega onde vai receber estes grãos e transportar através de correias e elevadores para transpor as estradas até os silos onde esses grãos serão armazenados, que posteriormente serão levados até a fábrica de ração. Venha conferir conosco cada etapa e componente desta unidade de recebimento de grãos. Moega. Moega é o espaço que vai receber os grãos transportados pelas bitrens. É um complexo de galpões formado por dois grandes galpões. O primeiro é o galpão de descarga, é onde as bitrens chegam carregadas e fazem a descarga dos grãos. Aqui vemos o mata-burro, justamente aonde a bitrem está representada aqui. Ela chega com os grãos e descarrega todos os grãos nessa laje tronco cônica. Uma vez os grãos chiados nessa laje, é captado por este óculo e é levado por esse elevador caneco. Veja que temos um fosso de 7 metros de profundidade. O grão é levado por esse elevador, ele é transportado diretamente para a peneira de limpeza. Essa peneira nada mais é que uma grande máquina de vibração para eliminar todas as cascas e impurezas que vêm em suspensão com os grãos. Uma vez limpo, esses grãos são transportados para dois outros equipamentos, ou para um outro elevador para ensacar esses grãos aqui em big bags, que posteriormente serão transportados por uma empilhadeira, ou estes grãos serão transportados por essa correia transportadora que seguirá o seu fluxo até a unidade dos silos, onde serão armazenados. Aqui mostraremos em detalhe toda a execução da estrutura de concreto armado destes galpões de descarga e esse galpão aonde é feito o processamento, limpeza e transporte dos grãos através das correias ou através das empilhadeiras. Venha conferir. Pessoal, uma vez os projetos de engenharia dimensionados, tanto os projetos de concreto armado e de estrutura metálica, partimos para a obra. A primeira etapa é a preparação do terreno. Conforme podem ver, fazemos todo o levantamento topográfico da área e a devida terraplenagem do terreno, justamente para fazer o correto assentamento da estrutura conforme os níveis determinados em projeto. Isso é uma etapa muito importante, porque são justamente estes níveis que vão permitir a melhor adequação de toda a unidade de recebimento de grãos no terreno existente, fazendo com que todo o fluxograma de funcionamento, desde a chegada dos grãos, a descarga, o transporte e o armazenamento final nos silos, seja executado de forma adequada. Então, preparamos o terreno através da terraplenagem adequada. Feita a terraplenagem,
partimos para a execução dos gabaritos da obra. É justamente essa estrutura de madeira que fazemos ao redor da unidade da moega para fazer a marcação da fundação. Segunda etapa, execução da fundação profunda. Uma vez o gabarito pronto, a obra marcada, iremos fazer a execução da fundação profunda. Neste caso, através dos estudos de sondagem à percussão SPT realizados, verificamos que a sondagem dos galpões da moega e da descarga da moega deveria ser uma fundação profunda. No caso em questão, foi executada uma fundação a trado mecanizado, uma vez que não havia a presença de lençol freático e esse equipamento comumente utilizado foi o de solução técnica com melhor custo-benefício. Então, conforme podem ver, fizemos a perfuração de estacas, no caso foram estacas de diâmetro de 30 centímetros, uma profundidade média de 8 metros, justamente para fazer a ancoragem, o descarregamento de toda a estrutura, do peso da estrutura da moega na camada mais resistente do solo. Lembrando que estamos falando de um galpão cuja altura vai ser superior a 20 metros, então temos esforços preponderantes, principalmente esforços de vento. Então essa estrutura tem que ser muito bem ancorada no solo, justamente para fazer a ancoragem e sustentação para resistir esses esforços laterais de vento. Então, verificamos aqui a perfuração através de trado mecanizado, a armação das estacas, seguindo rigorosamente o projeto estrutural e posterior concretagem dessas armações. Lembrando que a concretagem tem que ser feita com concreto preparado, com a melhor trabalhabilidade para o preenchimento correto dessas estacas. Estamos falando de estacas de 8 metros de profundidade, então tem que ser um concreto com um slump maior, justamente para eliminar ao máximo os espaços de vazios e ter um elemento de fundação mais coeso, mais resistente e bem trabalhado. Terceira etapa, uma vez feita toda a fundação profunda dos galpões da moega, partiremos para a execução das vigas baldrame do galpão. É essencial a execução deste elemento estrutural, pois é ele que vai fazer a solidarização entre as diferentes fundações do galpão. Uma vez ligando todas as estacas, todos os blocos das estacas, vai permitir uma melhor solidarização da estrutura, o que faz com que o comportamento estrutural da fundação do galpão fique mais rígido e distribua melhor os esforços, principalmente de vento, em toda a estrutura do galpão. Detalhe importante que a gente vê na execução aqui das vigas baldrames é justamente a execução adequada de impermeabilização, envelopamento dessas vigas para se garantir uma melhor concretagem, melhor cura desse concreto e, consequentemente, uma melhor vida útil da estrutura. Vejam aqui a importância de fazer a impermeabilização para que o concreto não desidrate, não perca água de forma rápida após sua concretagem para o solo. Então fazemos as proteções das valas e depois, posteriormente, a impermeabilização através da aplicação de diferentes tipos de impermeabilizantes. No caso aqui, utilizamos o impermeabilizante manta asfáltica líquida, justamente para evitar com que a umidade do terreno passe posteriormente para os elementos de vedação, da alvenaria de vedação deste galpão. Pessoal, quarta etapa,
Feita a fundação, feita as vigas baldrames de solidarização de toda essa fundação, partimos para a execução de laje de piso da moega. Nesse caso, essa laje foi devidamente dimensionada para suportar um tráfego de 5.000 quilos por metro quadrado, que é justamente para suportar o tráfego das empilhadeiras com os big bags. Então foi uma laje mais espessa, devidamente armada e concretada com concreto especial para evitar posteriores patologias de fissuramento ou trincas. Então observamos aqui os cuidados adequados a serem tomados para a execução dessa laje. No caso aqui, uma vez compactado o solo entre as vigas baldrames, primeiramente distribuímos uma lona para fazer a impermeabilização desse solo e garantir uma melhor hidratação do concreto uma vez concretado, fazendo com que não perca água de forma acelerada para o solo. Veja o detalhe da armação, também uma armação bem feita, seguindo os critérios de projeto. Vemos também as galgas para determinar a espessura adequada da laje e o caimento adequado para as extremidades, evitando assim o empoçamento de água na manutenção, né, e limpeza. Uma vez a laje concretada, curada, a gente faz as juntas de dilatação. No caso aqui foram juntas feitas a seco, através de máquinas de corte, para evitar a fissuração superficial do piso, uma vez ele sendo utilizado pelas empilhadeiras. Quinta etapa. Uma vez feita a fundação da moega, viga baldrame, laje de piso do galpão principal da moega, vamos atacar o galpão da descarga. Então, começamos através da escavação dos fossos dos elevadores caneco. Nessa moega, conforme vimos no projeto, temos 2 elevadores. Temos o elevador principal, que faz o transporte do grão descarregado pelos bitrens, então um elevador aí em cerca de 30 metros de altura, e o outro elevador que faz o preenchimento dos bags. Para isso a gente faz a escavação dos fossos desses elevadores, que vão de 3 metros a 7 metros de profundidade. Além da escavação do fosso, a gente faz a escavação também do tronco cônico, da laje tronco cônico da moega, onde os grãos são despejados e chiam até o óculo. Então, essa escavação tem que seguir rigorosamente o projeto geométrico feito pela empresa que vai ceder os equipamentos. No caso aqui, a Kepler Weber. Então, todo o dimensionamento estrutural dessas estruturas foram feitos seguindo rigorosamente o projeto geométrico dessas estruturas, a fim de garantir o perfeito funcionamento destes equipamentos. Então, nesse vídeo a gente vê toda a parte de escavação criteriosa, com definição de níveis de profundidade, inclinação adequada, tanto dos fossos dos elevadores, quanto da laje tronco cônico da moega. Pessoal, sexta etapa. Uma vez escavado os fossos dos elevadores e da laje tronco cônica da moega, a gente parte para a execução da estrutura desses elementos. No caso do fosso do elevador, conforme podem ver, é um fosso de 7 metros de profundidade, com uma seção quadrada de 3 por 3, cujo empuxo do fechamento do terreno é mais elevado. Então, com isso, tivemos o critério de fazer uma estrutura de concreto armado através da execução de formas bem travadas, em que à medida que essa estrutura alteava, a gente elevava essas formas. Então fizemos um trecho de 5 metros de profundidade em estrutura de concreto armado e os 2 últimos metros passamos para a estrutura de alvenaria armada. Com isso a gente fez o fechamento deste fosso do elevador.
Na frente dele, a gente fez a execução da laje tronco cônico da moega. Conforme vimos, é uma laje bem inclinada, com inclinação superior a 45 graus em determinados momentos, chegando a 60 graus, justamente para fazer com que os grãos de milho, soja, sorgo consigam chiar até o óculo. Caso fosse pouco inclinado, esses grãos não chiariam por gravidade até lá. Então essa laje tem que ser bem executada, seguindo o projeto geométrico e o cálculo estrutural para ela. Lembrando dois aspectos importantes. O primeiro é a correta execução da impermeabilização do solo, evitando a desidratação acelerada do concreto, seguindo, obviamente, a armação determinada em projeto. E o segundo ponto importante na concretagem é se atentar ao correto traço do concreto, principalmente na questão do slump. Como é uma laje muito inclinada, caso o slump do concreto venha um concreto muito fluido, um slump muito alto, esse concreto vai chiar, ele não vai parar. Então é muito importante a gente dotar aqui um slump baixo para que a gente possa fazer a concretagem e desempenar essa laje seguindo rigorosamente os critérios de projeto geométrico e estrutural. Sétimo ponto, uma vez a estrutura de concreto armado, do fosso do elevador pronto, da laje tronco cônica da moega pronta, nós partimos para a execução das vigas de travamento do galpão de descarga. Essas vigas, conforme podem ver, são vigas bem rígidas, de seção elevada, tanto em altura quanto largura, porque como foram feitas acima do nível do terreno natural, a gente teve que fazer o aterro dessa viga para altear a passarela tanto de chegada quanto de saída das bitrens. Então essas vigas foram devidamente dimensionadas para suportar tanto o tráfego de bitrens, cada bitrem dessa chega carregada em torno de 75 a 82 toneladas, então tem que ser uma estrutura de concreto devidamente dimensionada para suportar este tráfego, mas também para fazer o correto travamento das fundações do galpão de descarga. Uma vez que ali, conforme vocês podem ver, deixamos nichos de concretagem para executar o mata-burro, que vai ser uma estrutura metálica feita posteriormente. Oitavo ponto, neste vídeo vemos a instalação do equipamento peneira de limpeza. Vemos um caminhão Munk transportando todos os elementos de montagem dessa peneira. É um equipamento pesado, em torno de 10 toneladas, e além do peso próprio, uma vez que ele trabalha sob regime de vibração, ele transmite para a estrutura essa vibração e esforços laterais. Então é importante que a estrutura de sustentação, conforme vemos nesse vídeo, que são dois pilares paredes de 2 metros de altura interligados com vigas de travamento, então fazem um pórtico, seja devidamente dimensionado para resistir tanto do esforço do peso próprio deste equipamento, mas principalmente ao esforço de vibração que este equipamento vai transmitir para a fundação. Aqui vemos todo o processo de montagem deste equipamento de peneira de limpeza. Nono ponto, pessoal, aqui, uma vez vistos todo o processo anterior de montagem, da estrutura de concreto armado, dos equipamentos de fundação, de travamento, da moega, partimos para a finalização. Conforme podem ver nesse vídeo, já temos todo o complexo de concreto armado já executado.
vemos o galpão principal da Moega já com piso executado, vemos o galpão de descarga com o esforço do elevador Caneco já executado, a laje tronco cônica executada, as vigas de travamento e recebimento do mata-burro já executado. Perceba os nichos de concretagem que deixamos, aonde vai ser feita a ancoragem da estrutura metálica do mata-burro, que vai ser executado em perfis estruturais de aço, devidamente dimensionados conforme o projeto estrutural que veremos na parte de montagem de estrutura metálica dos galpões. E vemos ali também o equipamento da peneira de limpeza já devidamente instalado. Com isso, findamos toda a etapa de concretamento para execução da Moega. Espero que tenham gostado deste vídeo e para mais informações não esqueçam de curtir a página Tecvale Simplifica.